Glória a Deus. Fala aí, pastor. A paz, meu apóstolo, a paz, amada Paz. igreja. Aleluia. A minha visão, eu tive foi uma visão, uma coisa muito tremenda. Foi tão tremenda que essa noite que eu tive essa visão, eu estava no monte, eu tive essa visão, eu chorei tanto que no outro dia eu amanheci até com o olho inchado. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu estava no monte, sozinho, e quando lá por umas 3 horas, eu estava com umas 3 horas, 3 horas e meia de oração, eu dei um cochilo. E nesse cochilo, eu, eu ajoelhado, eu me vi ajoelhado, dizendo assim: Elias está na terra, Elias está na terra. E quanto mais eu dizia Elias está na terra, mais as coisas ficavam sujeitas a mim. As coisas ficavam sujeitas a mim porque eu gritava Elias está na terra e ficava sujeito. Eu me assustei com aquilo e me acordei. E fiquei pensando, eu falei assim, como é que as coisas vão ficar sujeitas a mim? A mim não, isso não é a mim não. Quem ficar sujeito é a Deus. Eu pensei comigo, né? Só que naquela hora, o meu sentido, o meu ouvido espiritual abriu. Eu não sei como foi assim, que parece que tinha outro olho em mim, assim, que eu via o mundo espiritual, assim, de uma forma incrível, não sei como era aquilo, mas a voz dizia para mim assim, não, ele não está sujeito a ti, não está sujeito a ti, está sujeito a Elias que está dentro de ti. Por isso que é necessário se encher de Elias está na terra. Aí, meu apóstolo, o meus olhos espiritual, assim, não sei como é da alma, não sei, eu sei que abriu assim, e eu via tudo sujeito, tudo estava sujeito a Elias estar na terra. Só falava Elias está na terra, não falava em outro nome, só falava Elias está na terra, aquela voz falava. E me mostrava assim, tudo na terra. Eu vi assim, eu vi até a eternidade, a visão foi tão grande que eu vi a eternidade. Eu não sei como foi que eu percebi que aquilo era a eternidade. Né? Eu sei que na visão, eu sabia que aquilo era a eternidade. Até a eternidade se assujeitava a Elias a Elias tá na terra. Então, naquela hora, eu via como que se fosse um homem grande, um homem. Aí, aquele homem, e eu via quando o apóstolo chegava diante daquele homem. Um homem que não tinha tamanho, o homem era tamanho do universo. Era tamanho do universo. Meu olho via aquilo, eu via aquilo. Eu não sei como foi que eu vi, não sei como foi que eu sei que eu vi na hora aquele negócio, na visão. E aí eu chegava e falava assim. Aí eu vi o apóstolo de pé, diante dele, do tamanho dele, daquele homem. Aí eu via que aquele homem falava com o apóstolo e o apóstolo entregava. Ele só recebia esse homem, era Deus. Eu acredito que aquele era Deus. A visão, a voz falava para mim que aquele homem era Deus. E o apóstolo entregava os louvores, o apóstolo entregava as almas, porque a voz me dizia que só vai ser salvo aqueles que se encher de Elias está na terra. Eu via pastores, apóstolo, a minha visão, sei lá, abria, não sei lá como era aquilo que eu via, pastores que adoravam Jesus Cristo, pastores de outras igrejas, descendo tudo para o inferno, descendo para o inferno. E só era salvo somente aquele que o apóstolo aceitava. Dizia assim, não, esse aqui, o apóstolo escolhia, o apóstolo não, Elias está na terra, a visão não era o apóstolo, era Elias está na terra. Aceitava sim, e o que Elias na terra aceitava era o que Jesus recebia. Jesus não recebia outra pessoa se não fosse aqueles que aceitava o Elias estar na terra. E a voz dizia assim para mim, por isso que é necessário se encher de Elias está na terra. Porque aqueles que não se encher de Elias está na terra, eles vão perder a sua salvação. Então, até para louvar, as pessoas louvavam, mas tinha que estar cheio de Elias está na terra. E milhões de almas se assujeitava. Era muita, tudo se assujeitava, tudo, não tinha nada. Uma coisa que eu vi admirado foi que eu vi a eternidade e conheci na visão que era a eternidade, que assujeitava o Elias está na terra. E aí
E eu sei que e a minha, e depois disso tudo, eu acordado, isso vendo acordado. E a minha mente, assim, tipo que abriu, assim, nas escrituras, eu via, eu via, eu vi o Elias estar na terra, Deus me mostrava, assim, aquela visão, sei lá, me mostrava, assim, nas escrituras, como minha mente abria nas escrituras, que mostrava tudo nas escrituras, os pontos, tudo nas escrituras falava de Elias na terra, falava tudo que o apóstolo tem falado, que o apóstolo está a falar, que o apóstolo tem ensinado, tudo, me mostrava tudo nas escrituras, ponto por ponto, como que minha mente abria de uma forma incrível, incrível, que eu nunca... Foi tanto que eu chorei tanto nessa noite, eu chorei tanto, que eu amanheci com o olho inchado. E depois desse dia, apóstolo, depois de dia eu tive essa visão, foi de quinta para sexta, foi, de quinta para sexta. Eu sei que dessa visão de quinta para sexta para cá, o diabo tem se levantado tão terrivelmente contra mim, Satanás. Tem tipo assim que apagasse minha mente, assim, eu não consigo. Não que eu não leio, que eu não oro, não que eu tô orando. Tô orando, passo a noite de joelho, mesmo cochilando, mas eu passo a noite de joelho. Mas é como que o diabo tivesse cercado a minha vida de uma forma tão terrível, colocando todo tipo de mau pensamento, tudo que era para mim não contar essa visão. E aí, agora eu contei a visão. Sabe, pastor, a pessoa quando tiver uma visão da glória de Deus muito poderosa, sofre ataque. Sempre foi assim. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que as pessoas vejam essas coisas, mas como não depende dele, o céu, quando quiser, faz o que lhe apetece, então a pessoa vê, ou ele mostrado o poder de Deus e a sua glória, a manifestação da sua obra na terra. Então ele se levanta, você não imagina, com muita força que para que a pessoa não conte. Uns são ameaçados, se você contar, vamos te matar, vais morrer. Tenta só abrir a boca, vai ver. Vamos matar não sei quem, vamos atribular, vamos te tirar não sei o que. Vamos... Eles fazem muitas ameaças, muitos tiveram experiências semelhantes a essa. Nunca contaram, porque foram ameaçados, especialmente os membros, né? Aquelas pessoas neófitas, não sei o quê. Então é normal, por isso você vê que passaste muita luta. É uma grande vitória você dar esse depoimento que eles não queriam que você falasse. Veja só quando eu estive com o pai do monte e ele me apareceu, o pai celestial. Eu contei a história. É só repetição para talvez os novos. E ele me revelava coisas muito profundas. Só que havia barulho de muitos pássaros, que não eram pássaros, mas eram macumbeiros. Esses pássaros faziam barulho para que eu não ouvisse a voz do meu pai. E eu perguntei, pai, quem são esses que estão a fazer barulho aí? Ele me falou, são macumbeiros. E eu expulsei eles. Não falei pássaros, saem, macumbeiros, calem-se. E eles se calaram. Veio o barulho de rádio. Eu falei, pai, quem é esse que está fazendo barulho aí? Afonso Quintas. Afonso Quintas é um radialista muito famoso aqui nesse país. Eu até nem conheço, só ouço falar dele. Como não é televisão, e o tempo dele não tinha internet, quando estávamos no auge, não sei se continua, não sei. E eu lhe repreendi, também se calou, e agora o problema já não era o barulho do diabo, dos agentes do diabo, mas a voz de Deus. Aquele que fala como trovão, como barulho de muitas águas, também era um problema. Então, só falei isso, já falei várias vezes, para mostrar como é que o diabo é alérgico para que as pessoas não ouçam a voz de Deus. Agora associado ao mundo de pecado. Por isso, se não ouve a voz de Deus, Deus quer falar, mas é verdade, vemos pela fé, a palavra escrita, um grande ganho na terra. Nos nossos dias, os outros não tiveram esse privilégio, mas, porém,
Eu quero falar. Sentidos endurecidos. O inimigo não quer que as pessoas ouçam a voz de Deus. Então, as pessoas andam a pensar que é brincadeira que eu estou a falar, fazer aqui na Terra. As pessoas estão a fazer que é brincadeira. Estão mesmo aí, sabe, Reinaldo? Tem brincalhões aí. Aí mesmo tem, tá cheio. Tá cheio pelo dinheiro. Ficam mesmo sentados na igreja. Estão aí, estão a trabalhar com os sacos para recolher oferta, distribuir azeite. O apóstolo percebeu uma coisa, que na hora que eu estava contando a visão, o apóstolo aqui, os cachorros latindo, parece que Mas estava latindo. nós não Agora ouvimos calou. aqui. Calou. Ah, Ouviu? isso aqui estava uma zoada danada de cachorro. Na hora que eu parei de contar a visão, os cachorros pararam E não de somente está a latir. travar e tal. É incrível. Amém. Vai em frente. Importante é que você já falou. Eles estão de joelho, eles estão desesperados porque não queriam que você falasse. Por que que o diabo não quer que essas coisas se falam? Primeiro, ele já quer que impede para que a pessoa não ouça, não receba a revelação. E a pessoa recebe, eles fazem tudo para que a pessoa não conta. Porque para isso mesmo o próprio Deus mostra. A pessoa não mostra essas coisas, não é somente só para a própria pessoa. Primeiro, para a própria pessoa, uma experiência para a sua fé, o seu crescimento espiritual, tudo isso. Mas também para outras pessoas. Tem pessoas que ouviram isso do quem? Do pastor. Automaticamente nunca mais serão as mesmas. Tem pessoas que vão crescer, tem pessoas que vão subir na fé, no degrau da fé, tem pessoas que vão se converter, tem pessoas. É incrível. Mas a luta continua. Não significa que as experiências nos levam a deixar de ver a fé. Não. Até mesmo na experiência você tem que ter fé para acreditar. O diabo pode vir te roubar com ele e te dizer: não acredita nisso. Isso é um sonho. Isso é mentira. Tu só O diabo falou sonhaste. muito. O diabo falou muito na minha mente desses 3 dias para cá. Não, foi só um sonho, rapaz. Isso é um sonho. Não, isso foi só Ouvi? uma visão, rapaz. Isso aí tu já teve, outra coisa. Isso aí é um pensamento da tua cabeça. Eu Olha, disse, não, eu tinha certeza, meu povo, certeza que do que eu vi. Certeza, eu vi. Eu não sei milhões como foi que eu de vi. e Eu vi. almas a descer no inferno. Eu já falei aqui, alguém que me fez pergunta: será que as pessoas não encontrarão salvação em outras igrejas? Eu falei: não. E não encontra, Até não. A visão, o anjo me falava, aquela voz me falava que não tinha salvação. Falava, não tem salvação em outra igreja, somente aqueles que o apóstolo aceitar. Se o apóstolo rejeitar, o céu rejeita. Não tem jeito. Vai muitos pastores que Mas adoraram a Jesus essa Cristo. história. Veja só, quando vê Jesus, Jesus Cristo é o que entregava a salvação, estava nele, para que, quando estava aqui na terra, para que as pessoas fossem até o Pai. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E ele fez promessa que eu viria, só que as pessoas nunca deram conta. Ele disse que ele vai vir, não vai falar de si mesmo, mas vai falar de mim, vai me glorificar, porque há de receber o que é meu. Você não sabia? Eu já falei várias vezes aqui. Então, se ele foi enviado um dia e ele também enviou outro dia, então a sequência é a mesma. Quando ele esteve aqui, adorava o Pai, tudo era o Pai, e eu agora tudo é Jesus, 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 Jesus. Ah, levanta a mão, vamos adorar o Filho de Deus, aleluia. Oi, como eu te amo, Jesus. Entenderam? Eu sou o amigo do esposo. Eu sou aquele que vim mostrar o esposo e endireitar o caminho e converter os homens do pecado para a prudência dos santos, transformar vossas vidas e também fazer guerra. E essa guerra gera juízo também, né? Para destruir o reino de Satanás. Não é brincadeira, não. As pessoas estão a pensar que eu sou um anjo. Não, o apóstolo mesmo veio do ser um anjo. Anjo? Os anjos se prostram diante de mim. Querubins.
Nunca vos falei Apóstolo, abertamente, né? apóstolo, Fala aí. tudo, eu via, olha, tudo Tem se que terminar. prostrava diante do apóstolo. Tudo, o céu inteiro, a eternidade, tudo se prostrava diante de Elias estar na terra. Diante de Elias estar na terra, tudo. É Até a incrível. eternidade. Olha, É muito forte. apóstolo, olha, Amém. Deus me mostrou que eu não vou falar aqui, Deus me mostrou até quem é o Senhor, e aqui acabou a visão, eu não vou falar mais, tá entendendo? Ele me mostrou tudo, e eu chorei, chorei de uma tal forma que eu digo, meu Deus, por isso que o diabo me atacou de uma forma terrível, terrível. É, meu Olha, apóstolo, eu vou dizer uma Deus coisa, abençoe. eu digo assim, Amém. obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado que eu tive meus Dando olhos glória a revidos. Deus. Os outros que estão a morrer não tiveram essa oportunidade. E outros até estiveram aqui e estão a sair. E outros ainda vão sair. E esses aqui vão sofrer muito. Esses que me ouviram e não se salvarem, esse aqui é o maior castigo. Esse lugar deles é igual ao de Judas. Incrível. Os Herodes, Pilatos. Pensa que Pilatos escapou ao lavar as mãos. Não escapou. Eles viram, experimentaram, tiveram. Seus olhos viram, tocaram, desperdiçaram, amaram os pulolos, a vida, terribilidade. Jesus disse que era melhor que não tivesse nascido. Então, as pessoas estão a fazer brincadeira. Primeiro, foram confundidos como angolé, africano, negrão, A da família última, Palma. a última palavra que eu tive foi essa, aquele que nenhum emocionado vai ficar nessa igreja e aqui é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Aí a visão acabou. É sim, sim ou não, não. Nenhum emocionado vai ficar. Aqui só é o verdadeiro mesmo e acabou. Quem tiver emocionado tem que se consertar, tem que acabar com essa emoção e levar um negócio sério, porque senão é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna e a visão acabou. Veja só, por exemplo, a fase que daqui a pouco a igreja vai entrar é fase de terror, temor e tremor, dentro e fora. A próxima fase. Esse Elias que vocês estão a ver não será o mesmo. Continua a ser aquele que ama o rebanho, que prepara as pessoas, mas quando eu mirar, as pessoas começam a morrer. E eu me indignar no altar, as pessoas morrem dentro da igreja. Eu vou falar pecadores. E não é pecadores que estão a pecar e, e não estão a lutar contra a igreja. São pecadores que afrontam o reino. A próxima fase é muito mais que temor, terror e tremor. Silêncio. É a fase do silêncio. É aquela fase que ficarão mudos e surdos. O mudo não fala, o surdo não ouve, por causa do medo. Esta tem medo, mas não ficarão mudo e surdo. Aquela outra, temor, terror, tremor, mudos e surdos. E para vir, tem que vir de joelho, a se arrastar. Não é de joelho, é no chão assim, tipo serpente. Estou a falar aos inimigos. Então, as pessoas pensaram que é brincadeira, né? Não, mas quem é bem atento já deu conta. Sou tolo, o orgulhoso, que acha que ele é sábio, é que ainda não deu conta. Eu disse que o mais atento poderia entender o que se passa na Terra. Mas sabia que eu poderia gritar? Reinaldo, você pode falar os obstinados. Sabe o que eles falaram? Brasileiro emocionado, brasileiro idólatra, brasileiro que estava falando. Sim, os homens obstinados estão condenados à morte. Nada lhes muda. Eles podem ter uma experiência, eles próprios
podem ser levados até o inferno. Quando eles voltarem, o diabo vai roubar isso, vai falar, esquece, sonhaste. Isso que tá, esse ataque que te fizeram é o que eles fazem. Esquece, é um sonho. Oh, como é que tá? Ninguém acredita, não, apóstolo. Se eu falar Não, aqui, todo mundo vai dizer que eu sou doido. não, se Tá Angola não doido. acredita, se aqui mesmo tem pessoas que não estão a ver milagres, que com só falar, se estão a ser curados, não estão a acreditar. Quanto mais alguém que não me conhece vai dizer, olha, quem vive na terra e assim vai falar, que isso? Oh, Derinaldo, você também foi enganado. A história se repete. Aqueles rapazes que foram para aprender, que foram mandados para aprender o Cristo, e voltaram com mãos vazias e lhes perguntaram, não lhe trouxeram por quê? E eles disseram, homem algum falou com este homem na terra. Olha, os ímpios, príncipe do povo, o que é que eles falaram? Também vocês foram enganados? Porventura, alguém entre nós, os príncipes, creu nele? Se levantou, mostrou que ele acreditava. Nicodemos, furiosos, foram em cima de Nicodemos. Eis da Galileia, procura na escritura, você não vai encontrar nem de todos os profetas, nenhum deles proveio daquela província. Desprezaram-no e foram. Ouviu? Primeiro, nenhum dos príncipes, vocês são todos iletrados, estúpidos, sujos, ou então analfabetos, pá, pobres. Nós não, os príncipes, os letrados, se levantou um letrado, mudaram a língua, já não é mais um dos príncipes. Agora atacaram a terra, de onde era o homem. Eis da Galileia. Ouviram? Se aparecesse alguém da Judeia para dizer que eu acredito, iam atrás, talvez, da geração dele, alguma coisa. Sempre tem argumentos pecadores. Saiba disso. E por isso Deus não está a implorar os pecadores para te salvar. Deus implorar os pecadores, isso é falta de respeito. Deus adverte os pecadores para o bem deles. Mas não está a pensar de estar a dizer, não, sou mesmo eu sei. Não. A história se repete. Quando eu ando vos falar que eu sou irmão de Jesus, o que é que vocês andam a pensar? Hum? Quando eu falo, eu sou companheiro de Jesus, tem blasfêmia, que se você blasfema, morre. E cedo, nem envelhece. Como assumir o lugar onde está o Tibijoso. E Tibijoso nem assumiu abertamente, na escondida, enganava as pessoas que ele era Emanuel. Morreu cedo. Então, o povo da terra, eu vim mesmo vos ajudar, só que o povo não quer ser ajudado. Eles queriam o quê? Queriam que viesse como espírito? Não, esquece isso. Eu tinha que fazer guerra. Ainda que viesse um espírito, rejeitaria na mesma. Aqueles, na parábola de Jesus Cristo, o mancebo rico no inferno, ele exigia que se mandasse Lázaro para ir despertar os seus irmãos. Jesus disse: não, está lá a lei, os profetas, ou então a palavra. Não precisa Lázaro. Não, não vão acreditar na lei, os profetas. Eu estive lá, eu faço parte. Tem que sair alguém aqui para eles falar que lá está mal, está quente. Para eles falarem: o vosso irmão está lá, não sei. Olha o que Jesus falou. Ainda que alguém saísse aqui e fosse lhes falar, continuariam a duvidar. Não iam dizer que é verdade. Iam chamar de fantasma, demônio. Ok? Mas para ele pensou que não. Se sair o Lázaro e ir lá, eles vão acreditar. Lei e os profetas, eles que amam a vida, achas mesmo vão acreditar, vão dizer isso é coisa de quê? Dos estúpidos. Se você mais ou menos não estudou, eles vão estar apanhando isso aí. Olha, porventura, qual é a classe que ele tem? Tem quarta. Ah, é por isso. Se você estudou muito, qual é a família dele? Oh, esquece, onde é que ele nasceu? Ah, ele é do Ix. Ah, sabe se do Ix? Não, ele é de Cabinda.
Ah, amém. Tá bom. Deus abençoe então aí. São Amém. mistérios, mistérios. Mistérios. Os mistérios estiverem cobertos desde a fundação do mundo. Estão a ser desmascarados agora. Mas ainda assim o povo continua a dormir. O povo está dizendo, mentira. Até discípulos. Tem um discípulo que disse que eu estou a mentir às pessoas. Quando alguém diz que eu estou a mentir, está a dizer que eu sou falso profeta. Falso profeta é que mente. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok?